Olá, alunos, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos falar sobre advérbio, módulo 3, páginas 76 a 80. Vamos lá? Bom, antes de começarmos as atividades de hoje, eu vou pedir para vocês irem lá no final do livro, pegarem lá no material complementar e destacar a página 3, que é esta página. Não sei se vocês não destaquem a página inteira, pois nós só vamos precisar da parte de cima, tá? Capítulo 9, como explicar, benefício do sono, porque a outra parte de baixo aqui, fita métrica, faz parte da atividade matemática, que eu não sei se vocês já destacaram ou não, tá? Então, nós só vamos trabalhar com essa parte aqui. Então, vamos fazer juntos para vocês entenderem. O que é o advérbio? O advérbio, ele é uma palavra que lhe dá circunstância a um verbo, a um adjetivo ou a um outro advérbio, tá? Então, por exemplo, aqui, olha, nós vamos completar com essas palavrinhas aqui que são os advérbios no texto. Primeiro, nós vamos fazer a leitura do texto sem esses advérbios, para vocês perceberem como é importante acompanhar algumas palavras com o advérbio para a gente entender qual é a circunstância que cada uma dessas ações aconteceram. Então, vamos lá. Dormir pode contribuir para a memória, o raciocínio e até para manter o peso ideal. Liberamos hormônios que ajudam no equilíbrio do corpo e preservamos memórias de nossa vivência. Quem dorme tem 11 vezes mais chance de ter depressão, memória fraca e tendência a engordar. Por isso, é bom respeitar nosso sono, pois ele é um dos responsáveis por nossa qualidade de vida. Algumas frases aí, com a ausência do advérbio, elas mantêm o mesmo sentido, outras não. E essas que mantêm o sentido, elas talvez não tenham a mesma intensidade e não demonstram para a gente todas as informações que deveriam mostrar. Então, essa relação entre essas palavras é muito importante para que a gente consiga transmitir o que a gente quer passar e é importante para o leitor para entender o que a pessoa que escreveu o texto quis transmitir. Então, vamos lá, vamos completar então. Eu vou ajudá-los nessa atividade aqui. Então, vamos lá. Dormir bem, dormir durante o sono, dormir no organismo, dormir não, dormir muito, dormir bem, dormir certamente. Bom, a gente já viu que tem dois bens aí, então eu acredito que aqui nós vamos colocar sim o bem. Dormir bem pode contribuir para a memória, o raciocínio e até para manter o peso ideal. Aqui nós vamos colocar durante o sono. Durante o sono, liberamos no organismo hormônios que ajudam muito no equilíbrio do nosso corpo e preservamos memórias de nossa vivência. Quem dorme bem, quem não dorme, aqui, ó, quem não dorme bem tem 11 vezes mais chance de ter depressão, memória fraca e tendências a engordar. Por isso, é bom respeitar nosso sono, pois ele é o quê? O que sobrou aqui? Certamente é um dos responsáveis por nossa qualidade de vida, pois ele certamente é um dos responsáveis pela nossa qualidade de vida. Então, acredito que vocês devam conseguir aí completar o texto. Então, de acordo com o texto, quem tem 11 vezes mais chance de ter depressão, memória fraca e tendência a engordar? Quem não dorme bem, né? Quem não dorme bem tem 11 vezes mais chance de ter depressão. Então, dormir é sim muito importante. Vamos à atividade C. Que diferença você pôde perceber no texto depois que as novas informações foram acrescentadas? Bom, vocês perceberam aí que houve, sim,
alteração, né? Porque a gente tinha algumas informações ali importantes, porém, os advérbios acrescentaram informações e deram um novo significado para algumas frases, sim. Então, vocês vão colocar aí o que vocês perceberam. Os termos que você colou no texto são advérbios. Note que eles se relacionam diretamente com as formas verbais destacadas, ou seja, com os verbos. Tá vendo que os verbos ali no texto estão destacados? Dormir, liberamos, ajudam, dormem, o é. Então, eles fazem conexão com o verbo e dão circunstâncias a ele. Então, eles podem ser empregados antes ou depois dos verbos. Advérbio é o termo que acrescenta ao verbo uma ideia complementar, que pode ser de tempo, de lugar, de modo, intensidade, afirmação, negação, entre outros. Quando formado por mais de uma palavra, né? Lembre-se, toda classe gramatical que é formada por mais de uma palavra, ela é chamada de locução. Então, se duas ou mais palavras se unem para formar um sentido de um advérbio, nós temos uma locução adverbial. Então, veja no quadro abaixo alguns sentidos que os advérbios e as locuções adverbiais podem indicar e alguns exemplos. Então, de tempo, temos aí hoje, ontem, amanhã, sempre, enfim, tem vários aí, vocês podem olhar. Lugar, aqui, ali, lá, nesta casa, na rua. De modo, corretamente, bem, depressa, assim, pior. Intensidade, muito, pouco, bastante, demais, mais, menos, quase, etc. Afirmação, sim, com certeza, realmente, certamente. Negação, não, jamais, nem de jeito nenhum, nunca, em hipótese alguma, etc. O advérbio é um termo invariável, ou seja, ele não sofre flexão com os verbos e como os verbos e os substantivos. Então, ele não vai mudar em gênero, ele não vai mudar em número, tá? Então, eu sempre durmo bem, nós sempre dormimos bem. Então, mesmo o pronome ali e o verbo estando no plural, o advérbio ele se mantém no singular. Bom, vamos então para a próxima página. Bom, agora que você já sabe que o que é advérbio, indique a ideia complementar que cada um dos advérbios e locuções adverbiais acrescentou às formas verbais do texto da página 76. Então, o advérbio bem, ele indica ele passa essa ideia de negação, afirmação, tempo, modo, intensidade ou lugar. Então, vocês vão ligar aí que ideia ela indica. Na dúvida, confiram o quadro da página 77. Durante o sono, ele passa a ideia do quê? De negação, afirmação, tempo, modo, intensidade ou lugar. No organismo, muito, não e certamente. Então, vocês vão ligar de acordo com a ideia complementar ao verbo. Atividade 1. Crie uma frase para cada um dos advérbios e locuções adverbiais abaixo. Em seguida, indique o sentido que expressam nas frases que você criou. Então, vocês têm aí com cuidado, mal, pela manhã, rapidamente e nunca. Então, vocês vão criar uma frase usando cada um desses advérbios e vão dizer o que cada um deles está expressando, tá? Na atividade 2, vocês vão responder as adivinhas a seguir. Depois, copie as palavras em destaque e classifique-as. Então, vocês vão olhar aí. Vão responder o que é que nasce na casca e quanto mais cozinha, mais duro fica. Então, vocês vão colocar aí, responder a adivinha e depois vai copiar a palavra destacada e classificá-la em advérbio de negação, afirmação, tempo, modo, intensidade e lugar, tá? B. Sabe muito, mas nunca estudou. Não fala, mas diz muito. Ajuda o leitor, mas não sabe ler. Então, vai responder aí a adivinha e indicar o que cada um desses advérbios aí indica.
O muito, o nunca e o não, tá? Cada um deles tem uma função aí, ele indica uma ideia complementar. Na letra C, o que é que quase não vemos, mas está sempre à nossa frente? Então, vocês vão responder a adivinha e dizer, classificar aí o advérbio sempre. Na terceira atividade, vocês vão ler a tirinha abaixo e responder as questões. Eu fiz uma experiência científica hoje. Sabe aquela coisa dos mapas sempre mostrarem o norte em cima e o sul embaixo? Eu fui checar se isso era mesmo verdade. E o que você descobriu? Não muita coisa. Sua bússola não resistiu à viagem ao sul a partir do topo da árvore. Minha bússola? Me avisa quando comprar uma nova. Meu manual de cientista mirim diz para não desanimar diante de contratempos temporários. Olha só, esse Calvin, sempre muito inteligente, muito sábio esse Calvin, e danado. O que o Calvin fez com a bússola do pai dele? Letra B. O que a palavra hoje no primeiro quadrinho indica? Como ela é classificada? Letra C. Indique o sentido que os advérbios expressam na fala do Calvin no segundo quadrinho. Então, vou indicar aí sempre, em cima, embaixo e mesmo. Atividade 4, vocês vão observar as capas de livros e contornar os advérbios e as locuções adverbiais empregadas nos títulos dos livros, tá? Os livros não foram sempre assim, falta pouco e a semente que veio da África. Agora, indique o sentido dos termos que você contornou nos títulos. E na atividade 5, reescreva as frases a seguir, trocando o advérbio em destaque por outro que apresente uma ideia contrária. Faça as alterações necessárias. Então, eu tenho na letra A, por exemplo, o Rio fica próximo à minha cidade natal. Então, eu tenho que trocar o advérbio próximo para um advérbio que tenha a ideia contrária, ou seja, o Rio fica longe à minha cidade natal. Entenderam o que é para fazer? Então, na letra B, eu tenho lá o advérbio mal, no C, muito e no D, sempre. Tá fácil, hein? Bom, qualquer dúvidas, chame, me perguntem e envie as atividades de vocês lá no Clesep para eu conferir e ver se está tudo certinho. E na próxima aula, a gente se encontra novamente. Um beijo grande. Tchau, tchau.